Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos ao canal Caterro, eu sou Ayrton Vieira. E esse vídeo é uma correção ao vídeo de ontem, e já pelo qual já peço desculpas a todos os nossos ouvintes por ter do vídeo anterior ser retirado e refazermos com este vídeo que está sendo postado agora, devido a uma falha no áudio do vídeo anterior e que, graças à observação da nossa amiga Maria José, nossa cara ouvinte, a quem aproveito para mandar o meu abraço, agradecer a sua participação constante, bem como a de Raquel Rezende, como dito ontem, e ainda, né, ao @rimáximo, pela observação feita com relação ao áudio dos nossos vídeos. Ele disse, num comentário ao vídeo, a primeira parte da resposta ao Monsenhor Schneider: seus vídeos são ótimos, mas o volume é muito baixo. Deus te abençoe. Então, resolvi comprar um alto-falante, um microfone, melhor dizendo, um microfone, para que o áudio não ficasse tão comprometido. E agradeço de forma especial essas pessoas, mas não só elas, claro, a todos vocês que acompanham os vídeos, que veem os vídeos, que deixam os seus comentários eventualmente, e sugestões inclusive, e por quem eu rezo diariamente. Bom, dito isto, eu gostaria de informar de início que esse vídeo ele é uma, por assim dizer, parte de uma trilogia, de uma pequena trilogia, na qual o reverendo padre Geórgio Maria Faré, nesse momento, infelizmente, ex-carmelita, mas ainda espiritualmente um carmelita italiano, doutor em teologia fundamental e místico, um homem de grande estatura, um ex-prior de convento. Ele, após a sua série Não Entregarei o Leão, também postada aqui nesse canal, ele começa a receber uma série de contrapontos, por assim dizer. Surgem várias vozes que começam a contestá-lo, tentar refutá-lo, e ele, como um homem intelectualmente reto e, de certa forma, polemista, no bom sentido, ele, então, responde a algumas dessas pessoas, e 3 respostas destas eu joguei por bem dar a conhecer, após ele ter publicado essas respostas, não só em vídeo, mas também em texto, e temos feito a tradução delas ao português, e o Padre Jorge, então, muito amavelmente colocado em seu site, ainda que sem a citação. Então, esse texto, ele, bem como o anterior, a resposta a Monsenhor Athanásio Schneider, e o próximo, que será a resposta ao professor Roberto de Mattei, eles estarão impressos em forma de texto no site ou na página, no blog do Padre Faré, e cuja descrição já se encontra, então, neste vídeo. E peço que as pessoas possam ter acesso a esses textos para estudá-los melhor e verem melhor os argumentos dados e fazerem o seu juízo. Bom, então, feito esse preâmbulo, mais uma vez me desculpando pelo vídeo anterior, vamos à resposta, então, do reverendo padre Jorge Maria Faré, que se intitula
Resposta ao comunicado de 30 de novembro de Monsenhor Carlo Maria Viganò. Inicia o texto Padre Faré. O comunicado publicado pelo ex-arcebispo Monsenhor Carlo Maria Viganò, por meio de seu site Exsurge Domine, chama a atenção, à primeira vista, por sua ambição hermenêutica. Estruturada como uma lição de filosofia da história, por meio de um método genealógico, ela tenta explicar o estado atual da Igreja, começando com o Concílio Vaticano II. Eu já estou aqui utilizando mal aqui o microfone. Espero que o áudio não tenha ficado comprometido. Mas vamos lá. Sobre o Concílio Vaticano II é o primeiro ponto. Como se sabe, com relação ao concílio e a muitas outras questões, minha posição é radicalmente diversa da de Monsenhor Viganò. Já começa delimitando o espaço, né? Os pontos de vista, o que é sinal de integridade intelectual. Em comum, mas por razões bastante distintas, temos apenas a convicção da invalidade da declaratio, pela não renúncia ao munus petrino. E mesmo com relação às razões que teriam movido Bento XVI, há total divergência entre nós. Entretanto, Monsenhor Viganò, de maneira inexplicável, contorna completamente as disposições combinadas nos artigos 76 e 77 da Universi Dominite Gregis, o DG, segundo os quais, se a renúncia é inválida, a eleição subsequente invalida-se também automaticamente, sem uma declaração neste sentido. Independentemente dos motivos do declarante, a renúncia de Bento, seja ele um santo em uma sede impedida ou um herege modernista, como afirma Monsenhor Viganò, e com ele tantos outros, é um ato inválido e, portanto, poderia ser facilmente contestada para que a nulidade de Bergoglio como Papa fosse declarada com boas razões. Então aqui a gente já começa a ver que a coisa não, para o Padre Faré, ao contrário de Monsenhor Viganò, como veremos, não transita no campo subjetivo. São posições muito objetivas, com base inicialmente, principalmente no direito canônico, como é o caso da Constituição Apostólica Universi Dominite Gregis, UDG, que, como dito, é o documento que ainda hoje rege as normativas para a eleição de um Papa pós João Paulo II, pós o Beato João Paulo II. Viganò acredita que Francisco não é Papa por causa de heresia ou simplesmente pertencer ao que ele chama de seita conciliar, a qual pertenceriam todos os papas verdadeiros até Bento XVI. Posição sede-vacantista. Como é evidente, um verdadeiro abismo nos separa. Esse primeiro dado, por si só, é interessante por mostrar que, a essa altura, a frente ilegitimista se ampliou a ponto de acomodar posições tão díspares. Como podemos resumir o complexo pensamento de Monsenhor Viganò, expresso nesses últimos anos de comunicados gélidos e evasivos? Em 5 palavras, na verdade. É tudo culpa do concílio. Essa é, de fato, surpreendentemente, sempre e apenas essa, a tese que retorna em suas análises, como se antes de 1960 a Igreja tivesse sido uma reunião de anjos, ao passo que do início do concílio para cá, um círculo de demônios. Monsenhor Carlo Maria Viganò acredita que o Concílio Vaticano II marcaria o início do declínio da Igreja Católica, desencadeando uma revolução permanente que continuaria ainda mais feroz do que nunca. Os papas conciliares e pós-conciliares, de João XXIII a Bento XVI, teriam sido
todos cúmplices da subversão teológico-espiritual da Igreja, que teria tido como resultado fisiológico o papado bergogliano. Ao Santo Padre Bento XVI, Monsenhor Viganò reserva acusações como as de ser hegeliano, de ter contribuído para a ruína do papado, de ser apenas o momento positivo do processo revolucionário que desfigurou a Igreja e, portanto, substancialmente, de estar em harmonia com as intenções de demolição do cardeal Bergoglio. Para Viganò, existe apenas o Ratzinger amigo de Hahnemann, o Ratzinger progressista. Tudo isso é simplesmente injusto e malicioso, porque o cardeal Ratzinger, depois do Concílio Vaticano II, declarou várias vezes, bem como demonstrou faticamente, ser bem crítico em relação a uma certa teologia pós-conciliar. Fonte: que usava o concílio como álibi para suas próprias abominações. Fonte: já expliquei que a infiltração maçônica na Igreja, iniciada sistematicamente a princípios do século XIX, desenvolveu-se lentamente com a intenção de ocupar posições de poder na hierarquia eclesiástica, a fim de perverter a doutrina católica. É o que conhecemos hoje, tecnicamente, como nome de maçonaria eclesiástica, que são justamente os infiltrados maçons em cargos hierárquicos dentro da Igreja, seja ele um diácono, seja um sacerdote, seja um bispo. E aí assumindo as outras funções, né, como as de monsenhores, a de arcebispos, a de cardeais, etc. Continuando, perdi-me. Só um minuto, por gentileza. Perfeito. Segue o padre Faré. Isso demonstra, essa infiltração, que nada de novo começou com o Concílio Vaticano II, mas que esse processo já estava em andamento há algum tempo, o que continuou de forma mais ou menos silenciosa ao longo das décadas. O Concílio Vaticano II não tem nada a ver com isso, em termos de início. Basta a gente ver a Pachem de Dominique Gregis de São Pio X, muito anterior ao concílio. De fato, já expliquei que os documentos produzidos pelo Concílio Vaticano II não ensinam nada de errado contra a doutrina católica, mas sim as aplicações pós-conciliares do concílio que espalharam o espírito revolucionário neomodernista entre o clero e os fiéis. O Padre Jorge, inclusive, como já dito em outros vídeos, tem uma série, uma pequena série de vídeos sobre o Concílio Vaticano II no seu canal, cuja descrição também vai estar cujo link também estará na descrição desse vídeo, para quem quiser conferir. A maçonaria, dentro e fora da Igreja, controlou intra ou extra-eclésia, controlou a comunicação eclesial e midiática do concílio e de seus documentos, fomentando a manipulação de seus ensinamentos e promovendo uma série de mudanças, originando problemas bastante sérios que vemos culminar atualmente na situação que todos conhecemos, inclusive com os abusos litúrgicos. A seguinte expressão de Dom Viganò, por si só, bastaria para encerrar qualquer diálogo aqui. Nova eclesiologia herética do Vaticano II. E pergunta então o Padre Jorge, naturalmente, como poderia um concílio, portanto o Papa, em comunhão com todos os bispos, Papa válido, bispos válidos, produzir doutrinas heréticas? Como isso poderia acontecer? Estaria por se descobrir. A posição de Monsenhor Viganò, esta sim, é claramente cismática, porque lança radicalmente a dúvida sobre a santidade do concílio e, portanto, da própria Igreja,
uma vez que não há instituição mais sagrada e solene do que um concílio ecumênico. E muito provável que Monsenhor Viganò tenha de fato incorrido em excomunhão pelo crime de cisma por causa dessa grave posição eclesiológica, por ele reiterada com frequência. Tratarei agora da estrutura argumentativa do texto de Monsenhor Viganò. Como havia antecipado, ele se parece mais com uma aula de filosofia da história. A contribuição de um filósofo é muito evidente, assim como o esforço para remontar tudo à dialética hegeliana. De fato, há pelo menos 5 menções ao processo dialético de tese, antítese, tese. Tese, antítese e síntese. Esses estágios são preenchidos com os mais variados elementos que, ao atingirem o estágio de síntese, dariam origem a um aspecto particular da crise atual. Toda essa insistência em Hegel se deve ao fato de que Bento XVI teria sido, até o último dia de sua vida, um hegeliano irredutível, moldado pelo idealismo alemão, que teria sido capaz de conciliar os opostos e conseguir fazer coexistir o bem e o mal, a santidade e a impiedade. Que é como acusam a hermenêutica da continuidade de Bento, né? De ser justamente fruto desse processo hegeliano de tese, antítese e síntese, tentando unir contrários opostos, tergiversando assim, então, a doutrina católica, a ortodoxia. Não entrarei no mérito da questão filosófica para não complicar esta minha resposta, que nasceu com uma intenção de ser informativa. No entanto, contesto o método seguido por Monsenhor. É um método, por ser um método de uso impróprio da filosofia, aplicado a questões que não podem ser descartadas em termos de ideias. Ele vai explicar. Parece que basta encontrar no magistério recente da Igreja, antes de Bergoglio, um pensamento que se afaste da tradição pré-conciliar para condenar tudo em bloco, como fizeram os sede-vacantistas. Por exemplo, o Concílio Vaticano II, e como vem fazendo muita gente que não se diz sede-vacantista, o Concílio Vaticano II, o direito canônico e o magistério dos papas são todos julgados no Tribunal Cripto Sede-Vacantista de Viganò. Instâncias democráticas, sinodais, progressistas, em suma, ideias estranhas à tradição pré-conciliar teriam desfigurado a Igreja Católica. No final, em Viganò, vemos um claro imobilismo eclesial, pelo qual a Igreja deveria ter estancado em 1961. Mas a Igreja, como dizia Ratzinger, é sempre uma empresa reformadora. Fonte. Agora, permitam-me chamar a atenção para isso. Gostaria de sublinhar algo importante. 2 pontos. É verdade que alguns elementos teológicos promovidos pelo Vaticano II, pensemos na dimensão histórica da revelação, na descentralização hierárquica trazida pela Lumen Gentium, no repensar da dignidade da pessoa ou no valor da liberdade religiosa, também são comuns a doutrinas heterodoxas ou mesmo heréticas, como o modernismo. Assim como a valorização da palavra, também é comum à reforma luterana. Mas isso não tem valor probatório. A Igreja tem a inteligência e a santidade para peneirar tudo e reter apenas o que é bom, como diz São Paulo em sua primeira carta aos Tessalonicenses, 5:21. Santo Tomás, deve muito de seu pensamento a Aristóteles, pagão, ou a Avicena, muçulmano. Muitas das ideias de nosso santo doutor eram comuns a pagãos e muçulmanos, sem que algum tradicionalista sonhe em chamá-lo de herege.
Então, como é possível que um concílio ecumênico, com muito mais autoridade e normatividade do que Santo Tomás, seja acusado com tanta veemência de heresia só porque examinou e aceitou certas instâncias comuns a outros movimentos? Lembremos-nos sempre da frase de Santo Tomás: Omne verum a quocunque dicatur a Espírito Santo est. Espírito Santo est. Ou seja, toda verdade, por quem quer que seja dita, vem do Espírito Santo. Toda verdade, por quem quer que seja dita, ainda que pelo demônio, vem do Espírito Santo. Isso está na Suma Teológica, na qual ele cita. A implementação de uma genealogia de ideias puramente filosófica, sem uma visão de fé, acaba por não deixar nada da igreja de pé, exceto as doutrinas ou ideias que mais representam nossa visão subjetiva e limitada da fé e da igreja. Esse comentário de Viganò é um exemplo plástico de como não se deve usar a filosofia. E por isso eu agradeço, porque mesmo que seja um contraponto, sempre é uma dica para aprender um método correto de fazer filosofia. Monsenhor, sem se dar conta, caiu no mesmo erro dos modernistas de primeira hora, aqueles pelos quais ele rasgaria suas vestes, porque usou ferramentas filosóficas de maneira equívoca para interpretar toda a história da Igreja recente de maneira abrangente e indevida. Que é a mesma coisa que fazem os nossos famosos amigos sede-vacantistas, né? Ao querer dar a sua interpretação, fazer valer o seu magistério contra o magistério e o dogma católico. Mas, voltando ao nosso caso, o que é que Monsenhor Viganò quer dizer sobre a declarácio do Papa Bento XVI e suas consequências? A esse respeito, a posição e a proposta do bispo tornam-se cada vez mais irracionais, embora, infelizmente, para muitas pessoas, sejam corajosas e sedutoras. Sou obrigado a colocar a palavra proposta entre aspas, porque, como veremos, na realidade, no comunicado publicado em 30 de novembro por Monsenhor Viganò, não há nada que possa ser definido como uma proposta ou solução, ou pelo menos nada que seja digno destes nomes. De fato, Monsenhor se converte em radical portador do derrotismo mais baixo, criticando tudo e todos, sem trazer um pingo de evidência para apoiar as suas acusações e sem concretamente propor uma solução para os problemas delineados. Na verdade, é bem sabido que em todo o mundo existem agora vozes bastante autorizadas que sustentam com provas em mãos que a declarácio do Papa Bento XVI e a subsequente eleição do cardeal Bergoglio são inválidas, de acordo com as leis da Igreja. No texto publicado por Monsenhor Viganò, não encontramos nada disso. Com efeito, Monsenhor Viganò as define, aspas, teorias insubstanciais, não apoiadas por nenhuma evidência, que se apoderam de muitos fiéis, inclusive de sacerdotes, aumentando a confusão e a desorientação. Cita, fecha aspas, até aqui Monsenhor Viganò, cita a invalidade da declarácio apenas para denegrir as razões que levaram o Papa Bento XVI a realizar tal ato, sem sublinhar as razões canônicas desta invalidade. Portanto, ele questiona o papado de Bergoglio, mas por outras razões que não a invalidez canônica de uma eleição que ocorreu com um Papa vivo e não abdicante. Isto, embora seu mentor filosófico, o professor Radaelli,
tenha definido repetidamente Bergoglio, melhor dizendo, repetidamente Bergoglio como antipapa, em seu livro intitulado No Coração de Ratzinger. No entanto, lembramos-nos bem quando, há cerca de um ano, prestem muita atenção a isto, no entanto, lembramos-nos bem quando, há cerca de um ano, Monsenhor Viganò recomendou abster-se de especulações canônicas abstratas sobre a invalidade da eleição de Bergoglio, afirmando categoricamente, aspas, o que não podemos fazer, porque não temos autoridade, é declarar que Bergoglio não é Papa. O terrível impasse em que nos encontramos torna impossível qualquer solução humana. Fecha aspas. Monsenhor Carlo Maria Viganò. Contradizendo a ninguém menos que Monsenhor Carlo Maria Viganò. Isso para uma pessoa como eu, como tantos outros, ainda que tenha uma certa gravidade, é muito mais atenuante, porque não somos prelados, não somos sequer sacerdotes, não pertencemos à hierarquia sacerdotal. Agora, quando se trata não só de um homem ordenado, mas investido no munus episcopal, e ademais à época um arcebispo, ou ao menos alguém que passou pelo arcebispado, que foi núncio apostólico, isso cobra naturalmente um peso muito maior. E é por isso que aqui o padre Jorge destaca, inclusive em itálico e negrito, essa flagrante contradição de Monsenhor Viganò. Seguindo, nesse segundo vídeo eu optei por deixar as minhas considerações, praticamente todas, para o final, para realmente não atrapalhar a fluidez do texto, né? Salvo um outro ponto, um outro aspecto como este, por exemplo. No texto que o ex-arcebispo acaba de publicar em 4 línguas, esse do dia 30 de novembro, não há nunca qualquer menção ao direito canônico ou ao magistério nesses cânones e documentos que provam a situação canônica em que a Igreja se encontra desde 2013, como aponta inúmeras vezes o Dr. Cionti, André Cionti. Aspas. Viganò evita completamente e de propósito, uma vez que foi abundantemente informado, citar as disposições combinadas dos artigos 76 e 77 da UDG, que afirmam explicitamente que se a renúncia do Papa não estiver em conformidade com o cânone 332.2, que exige a renúncia ao munus, que nunca ocorreu, a eleição é nula e sem efeito, sem qualquer declaração neste sentido. Em outras palavras, o próprio documento deixado pelo Beato João Paulo II para dar as normas à sua sucessão papal, para determinar as normas vigentes a partir de sua morte, e que é válida até hoje, salvo aquelas duas exceções, aquelas duas retificações de normas não nulas de Bento XVI, esse documento ele determina como documento magisterial a nulidade, as condições de nulidade de uma eleição papal.
Da mesma forma que existem condições de nulidade de um matrimônio, por exemplo. E aí o que a igreja vai fazer? Quando ela declara aquele matrimônio nulo, ela vai somente verificar se aquelas condições são aplicáveis aos casos particulares, sem que nenhum papa precise se pronunciar com relação a isso. Da mesma forma, e é onde as pessoas não entendem, né? Da mesma forma, esse documento já ele lançou as bases com a autoridade que tem ainda para dizer que tanto a renúncia de Bento XVI não foi uma renúncia, de fato, e assim sendo, automaticamente tornou qualquer nulo qualquer conclave posterior. Ainda que dali fosse eleito, por exemplo, um cardeal Sara, um cardeal Burke, à época, um Monsenhor Pell, cardeal Pell, qualquer pessoa, ainda mais conservadora ou ortodoxa que fosse, qualquer pessoa seria também um antipapa, porque aquele conclave, pela força dessa Constituição Apostólica, foi nulo e inválido. E é isso que está sendo apontado aqui o texto, que Monsenhor Viganò simplesmente fez ouvido de moco e sequer mencionou nesse seu escrito. Monsenhor, então, segue o texto, Monsenhor nunca menciona a sé impedida, a qual o Papa Bento XVI foi relegado, não, foi relegado com a convocação do conclave de 2013. Não menciona em absoluto as manipulações sofridas pela Declaratio, nem fala das traduções falsificadas publicadas pela Santa Sé, pelo Vaticano. Não faz qualquer menção à confirmação e ratificação pelo Papa Bento da sua alegada renúncia que nunca ocorreu, a qual, como bem sabemos no texto da Declaratio, foi apresentada com um adiamento temporal. Monsenhor Viganò não fala nem mesmo sobre as muitas mensagens de ampla restrição mental, as pistas, né? O código Ratzinger, ou seja, as mensagens criptografadas, por assim dizer, que o Papa Bento XVI nos deu para nos fazer compreender o problema da renúncia inválida e a solução canônica. Tratando do tema da alegada renúncia do Papa Bento XVI, haveria muitas questões comprovadas por múltiplas provas ao alcance de todos, todos que possuem uma ignorância vencível. Essas provas ainda hoje estão à disposição, que Monsenhor Viganò poderia levantar, mas decide censurá-las, cancelá-las. No entanto, notamos que ele não tem escrúpulos em dar amplo espaço a teses teológicas e inferências sem qualquer comprovação ou demonstração de apoio. De fato, há pelo menos 5 pontos argumentativos fundamentais no discurso de Viganò, baseados em rumores ou confidências para os quais não fornece qualquer fonte. Seríssimo. E aqui o padre Jorge passa a citar esses 5 pontos argumentativos, né? Primeiro, uma confidência feita a Viganò pelo cardeal Brandmüller para apoiar um dos 4 cardeais das dúbias, né? Para apoiar a tese de um Ratzinger que já pensava na década de 70, junto com Rahner, sobre o papado emérito. Outra confidência feita a ele por um assistente de muita confiança de Bento XVI, que em 2020 confidenciou a Viganò, supostamente, claro, que Ratzinger teria
queria retirar-se para a vida privada quando ainda era Papa. 3. A confidência de um eminente prelado que confirmaria a invalidade do conclave que elegeu Bergoglio. 4. Viganò, por fim, aqui ele cita 4. Viganò, por fim, deixa claro que certamente sabe que Monsieur Gamsway e o secretário de Estado, Tarcísio Bertone, trabalharam para a demolição do papado. Mas, mesmo neste caso, devemos confiar, porque não nos são dadas provas. Lemos, aspas, tanto o secretário pessoal como o secretário de Estado exerceram forte pressão sobre Ratzinger para que permanecesse a meio serviço, por assim dizer, jogando com a separação fictícia entre Munus e Ministério. Fecha aspas, Monsenhor Viganò. E além disso, né, eu me lembro também uma outra acusação de Viganò, que segundo ele, ao estar num evento no Vaticano, com o Bento XVI, num determinado momento adentrou, né, ao salão desse evento o senhor Gamsway, e, segundo Viganò, que teria sido uma testemunha ocular deste fato, Bento XVI apontou para Gamsway e disse por 3 vezes Gestapo, Gestapo, Gestapo. E Monsenhor Viganò, né, alardeou esse fato da mesma forma que faz aqui com os demais. Volta ao padre Giorgio. Esperaríamos que o bispo, ao sustentar uma acusação tão grave como a formulada contra o Papa Bento XVI, trouxesse provas reais, concretas. Revelações secretas, improváveis, nem sequer deveriam ser citadas como prova de uma suposta heresia contra o Sumo Pontífice. Em essência, Monsenhor Viganò está nos dizendo que o Papa Bento XVI era um herege, porque lhe foi dito por fontes anônimas. Tudo isso é inaceitável. Entre as fontes citadas por Monsenhor Viganò, encontram-se alegadas cartas, objeto de uma troca de correspondência. Aqui, esse é o quinto ponto. Objeto de uma troca de correspondência que teve lugar em 2014 entre o padre Nicola Bux e o Papa Bento XVI. Estes documentos, segundo ele, refutariam a invalidade da renúncia. No entanto, é contraditório que Viganò defenda a invalidade da renúncia, apesar de saber da existência desta fonte que parece refutar a sua posição, sua própria posição. Note-se também que Viganò critica abertamente o fato de estas cartas só terem sido reveladas recentemente e de forma parcial, levantando dúvidas sobre as razões deste atraso e a falta de transparência na divulgação do seu conteúdo. Sobre este ponto, considero particularmente incisivo o que a estimada e sempre pungente doutora Bárbara Tampieri escreveu em um dos seus recentes artigos. E aqui um detalhe, que esse ponto dessa gritante contradição de Viganò, como vai ser dito mais abaixo, o padre Giorgio, ele deu-se conta, graças a uma intervenção de Stefania Costa, autora de Bento XVI, Papa Emérito, numa live feita na série Não Entregarei o Leão, apontando para este fato, como veremos logo abaixo. Aspas, doutora Bárbara Tampieri. Num turbilhão de certezas não provadas e provavelmente não prováveis, Viganò traz à baila a famosa carta, ou melhor, a troca de missivas que alegadamente teve lugar entre julho e agosto de 2014 entre Bento XVI e Monsenhor Bux. De acordo com esse último, contendo a confirmação manuscrita de Bento XVI da validade da sua renúncia, de modo a silenciar
quaisquer dúvidas sobre a mesma. Viganò pergunta-se por que é que Monsenhor Bux ainda não revelou esta correspondência. Ou talvez esteja aguardando a autorização de Bux para divulgar, uma vez que ele próprio admite conhecer tanto a sua existência como o seu conteúdo. Aqui, porém, detectamos um primeiro paradoxo temporal no quebra-cabeças de Viganò. Em 2014, somente Antônio Sotti tinha publicado um livro sobre o tema dos dois papas. A investigação O Código Ratzinger de André Cionti, iniciado em 2020, ainda não existia. Nem Dom Minutella tinha se pronunciado sobre a questão do antipapado de Bergoglio. Assim como o próprio livro de Stefania Acosta, que foi publicado em 2020, 2019 para 2020, também nada mencionava sobre esse ponto. Ou passou a mencionar, melhor dizendo, somente a partir desta data. E que vai ser, inclusive, uma das fontes utilizadas tanto por Cionti quanto por, posteriormente, o padre Faré e também pelo padre Maria Corné. Ora, e aí a pergunta da doutora Bárbara. Se Monsenhor Bux estava ciente, desde 2014, da verdade sobre as modalidades da renúncia de Bento XVI, por que é que em 2018, numa entrevista a Aldo Maria Vale, propôs examinar e estudar mais cuidadosamente a questão da validade jurídica da renúncia do Papa Bento XVI? Por que ele próprio não revela a verdade? Qual é o verdadeiro significado do título Papa Emérito? Deixamos a pergunta aqui para Monsenhor Viganò. Qual é o verdadeiro significado do título Papa Emérito, mal compreendido pelo bispo Viganò? Outro ponto, muito interessante. Já nos aproximando da conclusão. Escreve Viganò. Bento recorreu, então, à invenção do Papa Emérito, tentando, em violação da prática canônica, manter viva a imagem do bom teólogo e do defensor tradiciones que o seu entorno havia constituído. E aqui me ocorre um outro detalhe, que foi dito no vídeo anterior. Por exemplo, hoje muita gente, desde a época de Bento XVI, e principalmente agora, advoga que o Papa é Senhor absoluto, em outras palavras, né? E que pode, a hora que quiser e bem entender, fazer-se e desfazer-se, né, das leis, das práticas, Isso foi muito utilizado para dizer que Bento XVI, pelo único simples fato de ser Papa, à época, podia muito bem ter renunciado da forma que fez e continuado depois do jeito que continuou. Ou seja, vestido de branco, se chamando Sua Santidade, mantendo o nome pontifício, morando no Vaticano, dando bênção apostólica, com o seu anel de pescador não destruído, tudo isso, a revelia da lei, ele poderia fazer pelo simples fato de ser Papa. Era a explicação que tinham aqueles que não compreendiam bulufas de toda essa questão. E que até hoje mantém essa desculpa literalmente esfarrapada. E aqui, Monsenhor Viganò, ninguém menos que Monsenhor Viganò, também ovacionado por eles, também aplaudido por eles, também palanqueado por eles, nos diz claramente aqui que Bento recorreu à invenção do Papa Emérito, tentando, em violação da prática canônica, manter viva a imagem do bom teólogo. Ora, o que ele está dizendo aqui em outras palavras? Que Bento XVI não pode, sob pena de violação das normas, agir conforme querem me entender, criar
coisas da sua cabeça aleatoriamente, etc, etc. Mas é lógico, uma vez que o Papa ele tem autoridade suprema, mas para ele agir contrário à lei, ele antes tem que revogar esta lei e promulgar uma outra lei naquilo, obviamente, em que pode ser feito, né? Que não é o caso dos dogmas, naquilo que pode ser modificado, que pode ser retificado posteriormente, como ele fez nesses 2 pontos em normas não nulas, com relação ao universo do Dominic Gregis, só depois agir em consequência. Em outras palavras, se realmente Bento XVI tivessem anunciado ao pontificado, jamais ele poderia ter feito tudo isso que ele fez posteriormente. Sequer adiado o tempo de renúncia, né? Bom, voltemos então. Como bem explicou o Dr. Cionti, baseando a sua demonstração no direito canônico e não nas revelações secretas de ninguém, o significado do papado emérito é muito diferente da condição de bispo emérito e remete diretamente à sede impedida na qual o Papa Bento foi forçado pela convocação do conclave, com um Papa não morto e não abdicatário, já que a sua renúncia não estava de acordo com o cânon 332.2. A partir do momento que foi convocado esse novo conclave, existindo um Papa vivo e não abdicatário, a própria convocação do conclave de 2013 coloca Bento XVI em sede impedida. Passa a impedir, nesse momento, que ele já continue exercendo ao menos os 2 dos 4 ministérios que um Papa exerce, que foram os ministérios justamente de governo e de pregação do Evangelho. Expliquemos brevemente esta passagem. Isso é importante termos muito em conta. Todos os bispos, desde o dia de sua consagração episcopal, recebem tanto o munus, que corresponde a ser bispo, ou seja, o título, a investidura, como o ministerium, ou seja, o poder prático de ser um bispo. O munus do bispo tem natureza sacramental e, como tal, é indelével, ou seja, imprime caráter, não pode mais ser desfeito. O cânon 402 regulamenta o emeritato quando o bispo atinge os 75 anos, com o qual ele pede o ministerium ou o poder prático para o desempenho das funções episcopais, mas mantém o munus justamente por ser de caráter indelével. Deixa de ser, né, o bispo que governa aquela igreja, que administra aquela igreja, mas não de ser bispo. O sacramento se mantém. A função destinada a ele, enquanto bispo, é que se perde. E um outro toma o lugar. No caso do bispo de Roma, o sumo pontífice, a questão é diferente. A sua eleição papal não é de natureza sacramental, mas é um ofício, um primado de jurisdição concedido apenas ao bispo de Roma. Portanto, por exemplo, no caso de uma renúncia válida, o sumo pontífice renunciaria validamente tanto ao munus quanto ao ministérios recebidos. Há apenas um caso em que o Papa mantém o munus, perdendo só o ministério. É o caso da sede impedida. Cânon 335 e 412, para a qual ele está confinado, exilado, preso e não é livre para expressar-se por si. Nesta condição, o Papa continua Papa, mas não pode exercer o seu ofício, o seu ministerium, precisamente porque está impedido. E foi o que aconteceu com a convocação do conclave em 1º de março de 2013. Na verdade,
Bento XVI viveu exatamente como um papa em sede totalmente impedida, com nome pontifício, batina branca, relegado à cidade do Vaticano, etc. Portanto, Bento pode definir-se como emérito, à semelhança do bispo emérito, só que neste sentido, manteve sim o munus e perdeu o ministério, como acontece com o bispo emérito, mas pelos abusos sofridos, pelo golpe de Estado. Certamente não por vontade própria ou pela norma do direito. E ainda um outro detalhe, nos dado por Cionte, após investigações e contribuições de inúmeros profissionais, latinistas, teólogos, filósofos, filólogos, gente do direito canônico, etc., ele conseguiu entender que também essa palavra emérito vem do termo, vem da sua própria etimologia, e quis dizer, Bento XVI quis dizer com isso, nada mais do que, a partir daquele momento, ele continuaria tendo o direito de ser considerado papa, ele teria o mérito do papado, ele continuaria com o mérito do papado, de ser papa, apesar de lhe ser tirado 2 dos 4 ministérios seus. É isso que significou o termo papa emérito, aquele que merece continuar sendo chamado papa. E que ficou claríssimo a partir, então, do estudo de Cionte, do Código Ratzinger. E isto explica muito o escandaloso ministério expandido que Viganò tergiversa e interpreta incorretamente. Tivemos, até 31 de dezembro de 2022, 2 papas vestidos de branco. Um era o Papa emérito, ou aquele que estava impedido, mas que continuava merecendo ser considerado Papa, que detinha o munus e foi relegado a um papel contemplativo, sofrendo e rezando, os outros 2 ministérios que ele manteve para si, como ele mesmo escreveu na Declarácio. E o outro exerceu e exerce, hoje não mais, o ministério ilegalmente, sem possuir o munus petrino. Monsenhor Viganò chega mesmo a demonstrar o seu desconhecimento da mais gloriosa história recente do papado. Pio VII, exemplo admirável acima de tudo, recordamo-lo como prisioneiro do exército napoleônico entre 1809 e 1814, levado de Roma primeiro a Savona e depois para a França. Embora Pio VII tenha sido impedido de exercer o seu cargo, podemos dizer que não conservou o seu munus, ou seja, aqui é uma pergunta, né? Embora Pio VII tenha sido impedido de exercer o seu cargo, podemos dizer que não conservou o seu munus, ou seja, a sua qualidade de único e legítimo pontífice? Pequena pausa. Como Monsenhor Viganò conclui o seu comunicado? Conclui apelando à fé e à perseverança, citando o episódio do barco no mar tempestuoso e o sonho de Nosso Senhor, chamando os fiéis, sacerdotes e religiosos escandalizados, indignados e confusos, apontando a realidade da paixão da Igreja e do ministério da iniquidade, para que sejam aceitas como a verdade que nos libertará e invocando a intervenção do Senhor. É assim que Monsenhor Viganò conclui, como eu previa no início, ou seja, sem propor nenhuma solução. O Senhor encarregar-se-á disso. Esperamos o seu regresso. Exatamente a mesma conclusão a que chegam todos os sedevacantistas. É um derrotismo letal, erradicado na realidade e na atualidade, erradicado da realidade e da atualidade. Como nos ensinou São Pio X, nascemos para lutar.
E as nossas armas hoje são as da lei que a Igreja nos fornece para restabelecer a legitimidade do trono petrino. Devemos declarar a estranheza desta hierarquia ilegítima à Igreja Católica e apegarmos-nos a ela, decididos a ser fiéis a Jesus Cristo, fortalecidos apenas pela fé na sua promessa. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Esperaremos que os cardeais validamente criados antes de 13 de março de 2013 declarem a sé vacante e elejam um novo Papa, precisamente porque acreditamos na Igreja e confiamos na sua indefectibilidade. Estamos certos de que o Senhor intervirá e, no devido tempo, fará com que ela volte a ser governada por um Papa legítimo. Sobre essa questão das linhas sucessórias, comento logo em seguida. Aqueles que reconhecem a verdade são chamados a proclamá-la com vigor, cooperando para o bem da Igreja, de acordo com o cânon 212, incisos 2 e 3 do Código de Direito Canônico. Ele próprio, inspirado no número 37 da UDG, da Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, que confere a todos os fiéis o direito de manifestar as suas necessidades e mesmo o dever de manifestar o seu pensamento sobre o que diz respeito ao bem da Igreja. Até aqui, Reverendo Padre Giorgio Maria Faré. Comecemos, então, espero que tenha ficado claro, e se não, convido uma vez mais a que confiram o texto impresso através do blog do Padre Faré e também seus vídeos através do seu canal, cujo link também estará na descrição desse vídeo. Então, um primeiro ponto para a gente, para mim e para outras pessoas, talvez neste ponto uma pequena divergência com o Padre Faré, sem que em absoluto o descredibilize em nada, inclusive na sua espera pela solução canônica, que ainda é possível. Enquanto, se houverem ao menos 3 cardeais eleitos por João Paulo II e o Bento XVI, a solução canônica é possível. Se esses homens fizerem o que o Padre Jorge coloca aqui nos seus vídeos, que é justamente declarar a sede vacante a partir da morte de Bento XVI, antes dela uma sede impedida, e convocarem um conclave, um novo conclave. Esses cardeais, e não os supostos cardeais eleitos pelo antipapa. Eu, particularmente, e claro, a minha opinião, como eu costumo dizer, a minha opinião mais R$5, você com ela compra um picolé em qualquer esquina, mas eu me permito dá-la por ela não vir desacompanhada. Ao longo desses anos, né, tive algumas conversas, tive alguns contatos, trocamos, né, algumas ideias com relação a toda essa questão. E, particularmente, eu não vejo, embora algo na Declarácio de Bento XVI aponte para isso, eu não vejo uma solução humana possível, da mesma forma que não houve solução humana, mas intervenção divina direta, nesses 2 períodos em que podemos denominar de fins dos tempos, o primeiro dos quais, a ocasião do dilúvio,
e o segundo, a ocasião da encarnação do Verbo. Ora, o que aconteceu ali? O mundo estava envolto num estado de degradação tamanho que já não existia mais possibilidade do homem intervir para consertar o estado de coisas. Deus precisou, então, fazer a sua intervenção. Claro, diretamente através da encarnação, mas no dilúvio, através da sua intervenção direta, utilizando-se, claro, dos anjos, e dos demônios, para poder alterar, por assim dizer, o estado natural da natureza, em que pese a redundância. Nesse terceiro fim dos tempos que vivemos, e que podemos ter toda uma certeza pelos sinais que estão dados, da mesma forma, não há muito como contar com a intervenção humana, ainda que canônica. Isso talvez seja simbolizado muito através da figura, né, aconteceu exatamente o que aconteceu ontem. Se não estivesse atento, a bateria acabou do outro microfone. Se estivesse atento, o problema persistiria. Mas hoje já temos a solução com este outro. O que aconteceu então ali no antítipo, ou melhor dizendo, no tipo, quando Cristo, justamente naquele momento do Calvário, pede a Pedro, ou melhor, ordena a Pedro, que embainhe a sua espada. Em outras palavras, que saia de cena, porque ele assumiria tudo, a questão seria com ele diretamente. E se ele quisesse intervir, por exemplo, com anjos, etc., ele poderia fazê-lo, mas tudo teria que ser conforme já previsto, planejado por Deus. Então, esse seria o principal motivo pelo qual eu não vejo ao contrário do Padre Faré, mas ele está no seu pleno direito, e creio que até não poderia ser diferente, de apostar nisso, não invalidando, né, o seu ponto de vista. Eu acredito que a intervenção, da mesma forma que houve no Calvário, com Pedro, a figura do Papa, é o primeiro Papa, embora naquele momento ele não tenha sido investido, mas já tinha sido sinalizado como. Então, dessa mesma forma, Bento XVI, inclusive, compreende isso perfeitamente e desembainha sua espada, né, e sai de cena, mantendo apenas a oração, o sofrimento, como Pedro, naquele momento, deixando que Deus, como também aponta na declaração, o Senhor conduza a sua igreja. Claro, sob os auspícios da Santa Mãe. E também, e além disso, há um outro motivo, que é uma profecia. Claro, se tratam de revelações privadas, mas uma profecia vinda de uma beata, que é, sim, a Isabel Canoli Mora. E eu fiz o favor de não conferir antes de gravar o vídeo. E agora que eu acabo de dizer Isabel Canoli Mora, mantenho a dúvida se realmente dela ou de Ana Maria Taide, ambas beatas, ambas credibilizadas pela Igreja, em uma sua profecia que diz que Petros Romanos, e aí a gente entra rapidamente no outro ponto
das sucessões papais. Petrus Romanus viria por intervenção divina. Seria eleito, escolhido por ninguém menos que São Pedro, o primeiro Papa. E por que eu menciono agora Petrus Romanus, essa figura emblemática das profecias de São Malaquias, que se encaixa de alguma maneira com as profecias de Garabandal? Porque, a partir de Jorge Mário Bergoglio, como bem nos destacou o jurista espanhol Antônio Sanches Sanz, a partir de Bergoglio, duas linhagens papais nascem, né? Uma papal e outra antipapal. Significa dizer que, de Bergoglio, seja ele quem for, seja a posição que tiver, do mais heterodoxo ao mais ortodoxo, continuará, a exemplo do conclave de 2013, sendo um antipapa. Ou seja, dessa linha sucessória, somente poderá vir um antipapa. Também porque seria eleito pela maioria dos cardeais postos, ou pseudo-cardeais postos por Bergoglio, e que não tem qualidade jurídica alguma, não tem autoridade jurídica nenhuma. Assim sendo, todo e qualquer homem que ocupar o cargo pontifício a partir de uma sucessão bergogliana, por assim dizer, será um antipapa. Simples assim. Então, a outra linha sucessória, como seria ocupada? Vamos, então, recorramos a São Malaquias, que depois de Bento XVI, nos aponta o personagem, o nome Petrus Romanus, que será o sucessor de Bento, válido, legítimo. E sobre o pontificado deste homem, mais uma. Por que eu digo isso? Porque, como foi mencionado no vídeo anterior, muitas pessoas equivocamente davam Bergoglio como Petrus Romanus. Completamente impossível. Também porque sabemos que, sob o pontificado de Petrus Romanus, que conduzirá o seu pequeno rebanho, Roma será destruída. Literalmente destruída, como já nos dizia La Salette. Acaba-se o tempo dos gentios. Os fins dos tempos é esses fins dos tempos dos gentios ou das nações, dos pagãos, em que a Igreja Católica está sediada em Roma, que é a figura, né, principal do mundo secular, que representa esse tempos dos gentios. Então, pelas escrituras e pelas revelações privadas, sabemos que de Sião sairá a lei. A igreja necessariamente deve voltar para de onde veio. Voltará a ser sediada em Jerusalém, até o fim do mundo. A série de papas romanos termina então com Petrus Romanus, Pedro o Romano. Não por acaso, foi o único personagem a receber um nome, ainda que não seja realmente o seu nome pontifical, não importa, mas a receber um título, não só um título, não só um lema, mas um nome, demarcando, né, bem essa questão do fim dos tempos dos gentios, fim da igreja com sede em Roma. Mais uma vez, lembro, por isso que a igreja não traz em suas marcas características, nas 4 marcas características, o romano, como alguns pensam. A igreja é una, santa, católica e apostólica. Ponto.
Isso ela nunca vai poder perder, jamais poderá perder essas marcas. Romana, ela não só poderá, como irá perder, uma vez que esses eventos ocorram. Então, por isso é que eu não vejo, como Padre Giorgio, essa saída canônica mais para a igreja. E, por fim, dito isto, eu queria agora, com mais reverência ainda, então, apontar e me permitir nomear, né, algumas pessoas como exemplos e que podem ser aplicados a todo e qualquer prelado que conhecemos, com raras exceções. E por que citar essas pessoas? Agora, por fim, nominalmente, porque eu já me sinto quase que sob pena de do pecado de omissão. E como estamos entrando na quaresma, me penitenciar nesse aspecto, nesse ponto, e dizendo que a citação desses nomes, eles vêm no sentido, primeiramente, de grande preocupação com que as suas boas intenções, o seu bom e frutífero ministério, apostolado, exercem sobre as pessoas, e principalmente por isto, saber que neste ponto, por terem uma grande visibilidade, uma grande aceitação, muitas vezes, infelizmente, serem vistos como verdadeiros mitos, as pessoas tendem cada vez mais a segui-los cegamente e de forma quase que absoluta, neste que é um principal erro da atualidade, engano da atualidade. Para isso, eu vou iniciar rapidamente com um pequeno exemplo, né? Recentemente foi feito aí foi postado um vídeo do nosso amigo Lucas Gelásio com a também conhecida atriz, ou ex-atriz, não sei, ex-deputada estadual pelo Rio de Janeiro, Miriam Rios. E ali ele coloca uma coisa que para mim me deixou bastante preocupado, porque posso ter alguma garantia de que esse não seja só o seu pensamento. Ele então admitiu, em outras palavras, admitiu a possibilidade de um próximo Papa ser um antipapa. Ele vai dar os motivos. E o curioso é que essa corrente de pensamento começa a se tornar presente agora, admitindo uma possibilidade que é totalmente improvável por tudo o que esses estudos criteriosos, como diz o Padre Giorgio, essas provas na mão já nos demonstraram. Ele então cogita a possibilidade de que o próximo seja um antipapa, quando todas as evidências já nos mostram, já nos provam que este é o antipapa. Dele, naturalmente, surgirão outros, mas este já é um antipapa. Então, começa a se admitir, porque eu dei esse exemplo, porque me parece que já começa a se admitir esta possibilidade de um antipapado, quase que como para tapar o sol com a peneira, para tentar consertar aí um ponto de vista equívoco que vem se mantendo e vem se promulgando, se propagando há mais de 13 anos, mais de 10 anos, e que, quase como uma desculpa para o seu erro, ao invés de admitir o erro,
dar um passo atrás. Em outras palavras, o fato de se ainda insistir num pontificado bergogliano, apesar de todos esses pesares, contra todas as evidências, acaba se tornando o maior dos sofismas para essas pessoas, que em muitos casos nos dizem muitas verdades, nos trazem muitas verdades, nos fazem um bem, porém, nos encaminhando literalmente para a boca do lobo. Isso é muito preocupante, cada vez mais preocupante, porque ainda, passados 12 anos, mais de 12 anos, ainda se mantém um estado de mentira, de erro, de engano, que não se justifica em pessoas dotadas de ignorância vencível, principalmente naquelas muito mais inteligentes, muito mais capazes, muito mais eruditas, muito mais de uma leitura muito maior, de uma espiritualidade maior, de uma piedade maior, de vida de oração, inteligentíssimas. Eu só vejo algo literalmente demoníaco nesse processo de embotamento das mentes. E aí fiz inclusive uma lista, para não esquecer, como ontem, de alguns nomes, novamente, apenas exemplo, né, e através desses nomes nós podemos pensar na quase totalidade, infelizmente ainda, né, de clérigos e leigos, de movimentos, de instituições, etc. Dom Odair, Dom Antônio Roskeller, de Frederico Westphalen, Dom Odair de Formosa, Dom José Francisco Falcão, ordinariato militar, Padre Vander de Jesus, Padre Paulo Ricardo, Padre Renato Leite, Padre Luiz Carlos Lódio, Padre José Eduardo, Padre Uvenândio, Padre Gabriel Vilaverde, Padre Leonardo, os padres da Canção Nova, os padres da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, os padres acho que é Pelazia, né, São João Maria Vianney, lá de Campos, Monsenhor Rifan, próprio Monsenhor Rifan, padres internacionalmente conhecidos como Padre Javier Oliveira Ravassi. Esses eu cito porque praticamente todos eu os conheço pessoalmente e sei que alguns deles já chegaram às mãos, se não a todos, material sobre isso. Também o livro Bento XVI, Papa Emérito, de Stefania Costa, que nós produzimos aqui no Brasil, bem como ao próprio Monsenhor Atanásio Schneider, que durante esse tempo todo também teve contato com essas informações. Centro Dom Bosco, Instituto Newman, do meu amigo, que eu admiro muito os talentos, como dito ontem, que Deus o dotou, que é Antônio Thanos, os amigos do CDB, Bruno, Álvaro e Pedro. Também o pessoal do Brasil Paralelo, porque não. Eles que gostam sempre de investigar as coisas, tem inclusive uma série investigativa, por que nunca se propuseram a investigar isso? Por que o CDB nunca, em seus fóruns, como a Liga Cristo Rei, deram espaço ao contraditório, deram espaço a um outro pensamento distinto do seu, fundamentado, bem fundamentado e cada vez mais bem fundamentado, como diz o Padre Jorge, já com pessoas tendo escrito livros a respeito, feito conferências, dado palestras, tido contato com prelados, com bispos, com cardeais, sendo ouvido por essas pessoas. Por que há essa gente credibilizada, e evidentemente que eu não me coloco no meio, gente como a própria Stefania Costa, como Patrick Coffin, que eu sempre cito, como o André Tionti, os padres Faré,
Maria Corné, como tantos outros, o próprio juiz, advogado-juiz Antônio Sanches Sanz, na Espanha, José Alberto Vilhesana, jornalista e teólogo. Por que a essas pessoas não são dado espaço, inclusive, né, por essas pessoas, também como o senhor Carlos Nogueira, professor Carlos Nogueira, Sidney Silveira, Anderson Reis, o Guilherme Freire, né? Pessoas, inclusive, que são advogados, né, tantos católicos advogados, juízes, teólogos. Por que gente de direita, conservadores, uma vez que, como foi dito, essas questões eclesiásticas têm íntima ligação com o espectro político, sociológico, cultural, em que a igreja está inserida, influencia diretamente na política, na economia, na cultura. Por que não dar a devida atenção, por exemplo, numa Liga Cristo Rei, num fórum desses quaisquer de debates, coisas que agora, recentemente, como dito já em vídeos anteriores, graças a Deus, John Winston, de LifeSite News, começou a fazer, dando o pontapé inicial, a largada, e que tudo não passa de atitude de integridade intelectual, retidão intelectual. Porque, como dito, são pessoas que admiram muito a Idade Média, por exemplo, com as suas disputácios, aplaudem, ovacionam, publicam livros sobre. Porque na hora de fazer valer esta praxis, simplesmente se recusam. Eu não entendo, senhores. Eu não entendo. Gostaria muito de entender. Convido, então, dessa forma, a verificarem o vídeo anterior, resposta ao Monsenhor Atanásio Schneider, e a estarem atentos ao próximo vídeo, que será a resposta ao professor Roberto Rematei, e que então encerra essa, por assim dizer, trilogia do padre Jorge Faré, convidando, agradecendo imensamente ao padre Faré e a todas essas pessoas aqui citadas, como ele, que nos vem sendo verdadeiros arautos, estes sim, verdadeiros arautos do Evangelho, porque arautos da verdade, da bondade, da beleza. Agradecendo, então, a todos os que me ouvem, né, de forma especial, mais uma vez, nossas amigas Raquel Rezende, a Maria José, ao arroba Rimalx, não é isso? Acho que eu esqueci agora, mas já confiro aqui. Rimáximo. E a todos os que, a todo esse pequeno rebanho, né, que acompanham os vídeos e que estão realmente em busca da verdade. Que custar, doer quem doer. Até a próxima, então, se Deus quiser, e será o último vídeo desse período quaresmal. Depois se fará uma pausa, naturalmente, e se Deus quiser, retornaremos pós-quaresma. Rezemos uns pelos outros, principalmente pelos demolidores da igreja, principalmente para as pessoas que ainda se encontram no erro, por mais boa intenção que se tenha, e, sobretudo, por nós mesmos, que somos os maiores pecadores e que precisamos da graça divina para nos manter, não só reconhecer, mas nos manter na verdade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. A todos uma Santa Quaresma.